Olha, destaque do GE. Globo, a declaração do Richarlison. Sou bissexual. Sempre houve muita especulação em torno do Richarlison, qual é a orientação sexual dele e tal. E foi justamente num podcast com a Joana e com o William De Luca que ele fez essa declaração. Joana, então conta pra gente um pouquinho dos bastidores dessa história. O podcast já está no ar, né? Faz também aí a propaganda. Barreto, esse é um projeto tão importante, acho que é um projeto que a gente espera que seja o primeiro, histórico, né, pelo posicionamento do Richarlison, mas a gente acredita que isso vai ser uma movimentação importante para tentar mudar, parar de ignorar essa guerra, né, que existe dentro do futebol. Mas o que eu queria resgatar com você, assim, é o momento em que o Richarlison faz essa declaração, porque não é uma pergunta, não é né? É um momento em que ele, como você disse, se sente à vontade, né? E aí, bom, o podcast está no ar, né? Quem quiser ouvir, saber exatamente como foi, tá lá. Mas eu acho legal você contar, né? Como é que vocês estavam ali no papo e o Richarlison resolveu se pronunciar. Porque quando eu pedi para que ele participasse, a primeira coisa que ele falou, obviamente, de novo, não tô afim, é um saco, realmente. Eu até falei para ele, eu também acho um saco quando eu, mulher, depois de 20 anos aqui trabalhando, tenho que fazer trabalhos falando da presença da mulher no futebol, como se a gente não tivesse pertencimento nesse lugar, né? Então, o combate é amplo aí, né? Então, eu falei para ele assim, olha só, ninguém vai te perguntar nada sobre a sua sexualidade. O que a gente quer é debater a homofobia. Fica tranquilo, não nos interessa, a sua vida privada só pertence a você. Então, foi assim mesmo, do jeito que está o podcast. Acredita, Jack, que a gente tem um trechinho, né, para mostrar um pouquinho desse clima da conversa. Tem sim, vamos ver como é que foi. Por exemplo, nós estamos aqui com 2 héteros, né, um homossexual e eu que sou bissexual. Eu posso falar sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu já me relacionei com homem, já me relacionei com mulher. Já me relacionei. Mas eu não quero esse estereótipo pra mim. Só que aí eu falo hoje aqui, se vocês lançarem aí, daqui a pouco vai estar estampado a notícia. Richarlison é bissexual. Por quê? Porque é o que vai dar a notícia. Mas eu não quero esse estereótipo pra mim. Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos. Eu já namorei homem, já namorei mulher. Cara, mas e aí? E aí a gente vai fazer o quê? Nada. Vai pintar uma manchete aonde Richarlison fala num podcast que ele é bissexual. Legal. Aí vai chover de reportagens e o mais importante, que é a pauta, não vai mudar. A manchete a gente já mostrou, né, Joana? A gente começou esse papo aqui. Mas ele tem razão. A observação dele é muito boa, né? Muito preciosa, porque eu acho importante, eu discordo dele na importância dele dizer isso para o todo, né? Para a comunidade do futebol. Isso é realmente importante. Sim, é porque ainda está precisando abrir caminho, né? Ainda está precisando de pessoas com relevância, com presença na mídia, como ele, né? Se afirmarem para empoderar outras pessoas poderem no seu ambiente de trabalho. E a mudança vem daí, né? Mas é muito importante o que ele diz, que a resistência é muito grande, o preconceito é muito grande. E a Joana tem toda a razão quando fala que a gente precisa ir treinando dia a dia, todos nós, a sociedade brasileira inteira, não só em relação à homofobia, como em relação ao machismo, em relação ao racismo. A gente tem que ir treinando todo santo dia, porque a gente é criado com esses preconceitos muito entranhados na gente. E o Richarlison deixou claro depois, né, Joana, que ele também não está agora a fim de dar várias entrevistas sobre isso. E ele disse o que ele queria dizer. E o que me chama a atenção é o seguinte, nenhum de nós aqui precisa se apresentar como hétero, né? Não. Oi, bom dia, eu sou o Aidan, eu sou heterossexual. E parece que a gente fica, né, pedindo isso. Como disse a Joana, eu nunca dei entrevista falando sobre a presença do homem no jornalismo esportivo. Também nunca me perguntaram, Joana. Nunca me perguntaram. Eu acho que é isso, né? Acho que a frustração que ele expressa ali é de que a gente ainda não tenha dado esse passo de que essa coisa possa ser aceita com naturalidade, que a pessoa não precise trazer isso como um símbolo, como um carimbo que fica estampado nela, né, Joana? Exatamente isso. Inclusive, o podcast, a entrevista do Richarlison é maravilhosa. Você vai ouvir, assim, são 2h30 de entrevista. Obviamente, ela não vai inteira nesse primeiro episódio, mas nós teremos um episódio extra com a íntegra. E tudo que ele fala é muito maravilhoso mesmo. A forma como ele se posiciona vai trazer várias reflexões.
né? A gente não tem que estar preso nos erros do passado também. A gente tem que evoluir todos os dias. E a pauta, eu concordo com ele, a desesperança dele em relação à mudança, ela é totalmente justificada quando a gente pensa que a gente está em 2022 e até hoje, até o presente dia, o Richarlison é o primeiro cara, um cara de Série A, um cara que passou na seleção brasileira, um cara multicampeão, né? Porque, na verdade, o Richarlison não é bi, ele é tricampeão brasileiro, campeão mundial, campeão da Copinha. Ele é campeão, né? E as pessoas lembram primeiro da história dele pela vida pessoal, né? Tentando ali descobrir, pesquisar, arrancar dele como se fosse necessário uma confissão, por isso a gente até contra a palavra assume, completamente, é um termo errado, ele não está assumindo nada, ele está simplesmente relatando uma coisa, e ele fez de forma natural como ele gostaria, e como a gente gostaria que fosse tratado o tema. E tem uma coisa muito interessante dentro desse sistema, fazendo a pesquisa, Barreto, é que assim, você tem conhecimento, porque a gente ouviu incontáveis pessoas ao longo desses anos todos. Quando eu perguntava para técnico, jogador, dirigente, assim, você trabalhou com um homossexual, um bissexual, enfim, alguém da comunidade dentro do seu clube, que eu saiba, não, mas também nunca perguntei. Então, a gente trata também dessa política no futebol, muito parecida com a política militar nos Estados Unidos, do Don't Ask, Don't Tell, que é não pergunte, não fale, porque no caso dos Estados Unidos existia essa política que caiu com o Obama, né, se não me engano, em 2013, que era assim, os militares não podiam ser assumidamente gays e, se fossem, tinham que ficar calados. Não poderiam jamais falar sobre a sua sexualidade. O futebol apresenta o mesmo comportamento, né? É impressionante. A gente sabe que tem gay, mas, né, a gente não pergunta, não. Mas isso não é uma coisa boa. É no sentido de colocar, como o William sempre fala nessas conversas que a gente tem, como se você colocasse um manto de invisibilidade nessas pessoas todas, né? E não tratar com naturalidade um tema que já passou da hora de ser tratado. Então, quando eu vejo manifestações que estão aparecendo agora com a publicação desse trabalho, vocês querem lacrar, vocês querem fazer as pessoas engolirem. Gente, a gente não quer lacrar, até porque não é o meu lugar de fala. Meu lugar de fala, posso falar como machismo, como mulher, que eu vivenciei durante esses anos todos na carreira, mas eu sou jornalista, gente, eu sou uma contadora de histórias, eu sou uma pesquisadora, e o que eu trago para vocês aqui é um relato, são fatos que a gente precisa falar sim, que as pessoas precisam tomar conhecimento, a gente não estamos levantando bandeira, isso é uma coisa automática quando a gente simplesmente mostra uma situação gravíssima que acontece na sociedade, e o futebol é um pequeno recurso da sociedade, né? E que acontece em todos os espaços. E no futebol acontece em todos os espaços também. Então, ao longo dessas publicações, a gente vai mostrar como se manifesta no campo, como se manifesta no apito, como se manifesta na torcida, né? Então, a gente vai mostrar como isso é nocivo, como as pessoas sofrem e não deveria mais existir isso, né? A gente só quer respeito para todo mundo. Então, acho que essa primeira chamada do Richard, quando a gente fala pelo direito de ser o que é uma coisa básica, né? Que deveria ser básica, né, Barreto? É só ter o direito de se manifestar e de ser o que é, sem precisar dar maiores explicações, porque realmente, como vocês falaram, eu não me apresento aí, Joana, heterossexual, cisgênero, mãe, ninguém faz isso. Então, ninguém deveria ser obrigado a passar por isso também. E o próprio Richarlison, né, Joana, teve aquele episódio da entrevista que ele daria ao Fantástico, que não deu, né? E aí criou-se todo um burburinho de que o Richarlison vai dizer que é gay. Naquela época se achava, não se falava em ser bissexual. E depois disso, o Richarlison teve uma contratação que não foi adiante por manifestação da torcida. Vai contratar um jogador, né? Então, enfim, absurdo. Interferiu na carreira dele, né? Interferiu na carreira dele, inclusive uma frase horrorosa, né? Que uma pequena parte, vamos deixar bem claro aqui, né? Da torcida do Palmeiras, colocou a homofobia veste verde. Você vê que naquela época isso era tratado, as pessoas podiam se manifestar dessa forma preconceituosa, discriminatória, com total liberdade, as pessoas davam risada e passava por isso mesmo. Então, a gente conversou muito sobre isso, sobre como a carreira do Richarlison se desenvolveu, apesar de toda a homofobia que ele passou. Porque vai ter um episódio, vou dar um mini spoiler, tá? Vai ter um episódio que a gente vai tratar especificamente da história de um jogador que, pela desconfiança
né? Ele nunca se manifestou até hoje também, mas só pela desconfiança de que ele seria gay, 50 clubes de Série B, Série C e Série D falaram não para ele. Um bom jogador. Então nós vamos trazer essa história também. Então olha o absurdo, né? Ah, ele é um bom jogador, mas meu clube, meu time não contrata viado. Assim, desculpe o termo, mas foi essa frase usada repetidas vezes por diversos cartolas do futebol brasileiro, né, ao avaliar a contratação de um jogador pela simples desconfiança. Ah, não, a torcida não vai aceitar. Então, para você ver como é um processo doente. Então, nossa intenção, quando a gente expõe essas histórias, é para que as pessoas tomem conhecimento, os dirigentes tomem vergonha na cara, né, de se comportar dessa maneira, e que a gente consiga, de uma certa forma, começar a combater esse vício, né, que parte das arquibancadas, principalmente, num foco específico ali na torcida organizada. Então, é um caminho longo, E o Richarlison, quando ele fala da carreira dele, ele fala, talvez se eu não fosse tão bom jogador, e ele realmente é um bom jogador, ele não tivesse sobrevivido a isso, né? Mas ele sabe que teve um impacto, que a carreira dele poderia ser diferente. Inclusive, ele fala isso no podcast, ele fala assim, você é hipócrita se eu não disser aqui que minha carreira poderia ter sido diferente, mas hoje eu agradeço o que eu tive, acho que tinha que ter sido o que foi, e, gente, é brilhante. Pega o currículo do cara. Quantos jogadores brasileiros têm esse currículo de ter Mundial, Libertadores, 3 brasileiros, enfim, 3 estaduais? Quantos jogadores no Brasil ao longo dos anos todos têm esse currículo? Pouquíssimos, né? E queria chamar a sua atenção uma coisa interessante, me corrijam se eu estiver errada. Até o momento, a matéria foi publicada às 9 da manhã, só o Vasco da Gama se manifestou sobre o Richarlison. Nenhum outro clube, até agora, pelo menos que eu tenha visto, se manifestou sobre essa declaração tão importante, sobre esse posicionamento tão importante do Richarlison. Inclusive, gente, os clubes por onde ele passou, por enquanto, nada. O Vasco se manifestou com 3 palavras, as 3 palavras que são tema de uma campanha agora do clube: respeito, igualdade e inclusão. As 3 palavras que o Maracanã não quis receber, né, na arquibancada. O Maracanã é administrado por Flamengo e Fluminense. O Vasco retuitou aqui a chamada do podcast nos armários dos vestiários, que já está no ar.